Olá, minhas amigas e meus amigos. Aqui é Rodrigo Oliveira e este é o podcast Posemos Debate, o programa que mantém o gestor municipal de saúde atualizado nos principais temas da política, na política de saúde do Brasil e do estado do Rio de Janeiro. Nossa convidada de hoje é muito especial. Patrícia Jaime, mestre e doutora em saúde pública, professora titular da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, da USP, atualmente vice-diretora da Faculdade de Saúde Pública da USP, coordenadora científica do Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Alimentação e Nutrição em Saúde Coletiva, atuando nos temas epidemiologia nutricional, políticas de alimentação e nutrição e atenção primária em saúde. Fez a coordenação técnica do Guia Alimentar da População Brasileira, publicado já há um tempo, se eu não me engano, em 2011. Patrícia, queria te agradecer muito a oportunidade. Já estava querendo fazer essa nossa conversa já há algum tempo. É um prazer, uma honra, mas principalmente uma alegria te rever. Oi, Rodrigo, a alegria é toda minha. É muito bom poder conversar contigo de novo, trabalhamos juntos, mas também ter esse espaço para levar o tema da alimentação e da nutrição para os gestores, né, para os nossos gestores do SUS. Maravilha. Vamos começar rapidinho com uma pergunta que eu faço para todo mundo, que é para falar um pouquinho sobre essa trajetória. A sua vida profissional e política está ligada à construção do SUS. Queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória e como é que você chegou até aqui. O tempo passa, né, Rodrigo? Estou fazendo 30 anos de formada, sou nutricionista de formação, mas uma sanitarista que foi trilhando esse caminho da conformação do Sistema Único de Saúde, né? Eu me lembro que meu primeiro estágio foi na formação da atenção primária em saúde no interior de Tocantins, quando a gente estava começando o programa de agentes comunitários em saúde, né? Depois vim para São Paulo, fiz especialização na área de nutrição hospitalar, me formei academicamente no campo da saúde coletiva, e digo que eu sou uma acadêmica, uma professora, uma pesquisadora, mas com um pezinho no SUS, com uma gestor, também na gestão, com momentos de passagem, e eu acho que isso é muito rico, né? Esse trânsito, acho que isso caracteriza muito o nosso Sistema Único de Saúde, que é esse diálogo entre academia, entre gestores e profissionais, para a conformação do nosso sistema. Maravilha. Entre 2011 e 2014, me corrija se eu estiver errando alguma data, mas a princípio entre 11 e 14, você coordenou a CEGAN, né, Coordenação Geral de Gestão da Alimentação e Nutrição, no Departamento de Atenção Básica da antiga Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde, no governo Dilma. Lá você lançou, entre a coordenação de várias políticas, Academia da Saúde, um conjunto de outras políticas, suplementação alimentar de vitamina A, que eu lembro, você também lançou o Guia Alimentar para a População Brasileira. Queria que você falasse um pouquinho sobre o guia, mas falasse sobre como era o cenário de alimentação e nutrição no Brasil há 20 anos atrás, e quais eram as apostas e desafios daquele momento. Foi um momento muito interessante de construção de respostas da política de alimentação e nutrição. Primeiro é importante dizer que a PNAM, né, essa política, ela é uma das primeiras políticas temáticas do SUS. Sua primeira edição, ela foi feita em 1999. Para você ter uma ideia, só em 2006 que a gente tem a política de promoção da saúde, né, e a política de atenção primária. E eu tive a feliz oportunidade de coordenar o processo de atualização da PNAM, que foi repactuada na tripartite ao final de 2011, no primeiro ano do governo da presidenta Dilma e do ministro Alexandre Padilha à época, né? E naquele momento, o Brasil vivia um processo de transição muito intenso alimentar e nutricional. A gente estava caminhando para sair do mapa da fome, e essa conquista chegou, né? Chegou em 2014, para nossa felicidade, construção de um conjunto de políticas sociais, não só do setor saúde, voltado aos determinantes sociais, né, da fome, mas, por outro lado, a carga global de doenças atribuível à má alimentação, ou seja, por deficiências nutricionais, se citou a vitamina A, mas também obesidade e outros agravos nutricionais, estava passando a ter um peso cada vez maior na mortalidade da população. Então, o nosso desafio, Rodrigo, era atualizar as recomendações alimentares para a população, que resultou no Guia Alimentar publicado em 2014, estamos celebrando 10 anos do Guia Alimentar, buscando
estabelecer diretrizes oficiais sobre alimentação para o Brasil e orientar as políticas do SUS, numa perspectiva agora mais qualitativa, né? A gente não estava muito mais preocupado com a quantidade de alimentos ou sair da fome, mas prevenir doenças, promover saúde, garantir cultura, o significado da alimentação nas nossas vidas, e, por outro lado, fortalecer a atenção nutricional como parte do cuidado integral em saúde, né, nos diferentes pontos da rede de atenção em saúde do SUS. Uau! Hoje, qual é o panorama da alimentação e nutrição no Brasil hoje? Muita coisa mudou em 10 anos? 10 anos, 20 anos? 20 anos, 10 anos. Muita coisa mudou em 10 anos? Qual o impacto da pandemia e, obviamente, pelo todo o processo que o Brasil passou? É uma quadra histórica complexa, né? Esses 10 anos. A gente, Completamente. no tema da alimentação e nutrição, a gente teve muitos retrocessos na perspectiva da agenda, né, de mais intersetorial, da segurança alimentar e nutricional, mas também na agenda de saúde, de pensar um cuidado que é um cuidado interprofissional, com equipes multidisciplinares, orientado numa perspectiva da integralidade, né, e isso impactou a saúde das populações. Se a gente pega os dados da série histórica, a gente tem indicadores, né, que são indicadores que o IBGE coleta desde o início dos anos 2000, a gente teve a melhor situação em termos de segurança alimentar e nutricional em 2013. Em 2013, eu posso te dizer o seguinte: 3 em cada 4 brasileiros viviam em situação adequada de segurança alimentar e nutricional. A gente tinha só uma parcela ainda importante, mas em situação grave muito pequena, tá? Por isso a gente saiu do mapa da fome. Mas já em 2018, os dados mostram, os dados da POF, que a gente já estava piorando a nossa situação. E isso, durante a pandemia, virou uma catástrofe social, né, Rodrigo? A gente passou a ter a maior parte da população brasileira vivendo em insegurança alimentar, sendo que 30% passando fome, né? Uma insegurança moderada e grave. É claro que isso leva a uma inflexão das nossas prioridades, porque quem tem fome tem pressa, né, Rodrigo? E aí toda aquela agenda que a gente tinha de pensar a qualificação do cuidado, a alimentação saudável, passou a ser superada em algum momento para retomar o combate à fome, né? Mas, felizmente, acho que a gente está conseguindo rever os últimos dados. A gente tem os dados publicados da PNAD contínua de 2024, e a gente já retomou o bom patamar, que é o patamar que a gente tinha ali próximo de 2013, tá? Rápido assim, Foi rápido assim, em 2 anos, né? Mas a gente tem desafios. Você atribuiria a retomada do Bolsa Família, principalmente, ou tem outro componente? Em especial, a retomada do Bolsa Família. A gente sabe que a insegurança alimentar está muito relacionada a acesso e a disponibilidade de alimentos, né? Isso está, obviamente, relacionado à renda, mas também está relacionado a outros programas e políticas sociais. Por exemplo, o programa de alimentação escolar, né, o programa da merenda, ele teve um reinvestimento no programa. Teve todo o caos da pandemia, as crianças sem poder receber alimentação, né, na escola, os municípios não tiveram, muitas vezes, processos adequados de garantir a oferta de alimentos nos domicílios, e isso impactou fortemente, né, a situação. A retomada das aulas presenciais e a retomada financeira, apoio, gestão em relação ao PNAE, também é um fator importante para a gente considerar. Muito importante. Na sua opinião, falando agora dos desafios, né, que a gente vai falar dos desafios e depois um pouquinho do papel dos entes federados na construção e implementação da política de alimentação e nutrição no SUS. Mas, na sua opinião, quais os desafios atuais para alimentação e nutrição no Brasil, atuais hoje, né? Olha, Rodrigo, eu posso te dizer assim, que a gente tem talvez o melhor guia alimentar do mundo, esse reconhecido internacionalmente, ou seja, a gente tem boas diretrizes. Inclusive, gestores, por favor, deem um Google aí, achem, de fato, ele é motivo de orgulho do SUS, e é fundamental, ele é um baita orientador, tanto para os profissionais de saúde, da saúde da família, para os nutricionistas do NASF, mas principalmente também com uma linguagem muito acessível para a população brasileira.
Exatamente. Para você ter uma ideia, tem aproximadamente 15 países no mundo que copiaram o nosso guia alimentar, né? Só que ele precisa ser implementado. Acho que esse é o grande desafio, sabe, Rodrigo? A gente tem um bom referencial teórico, a gente tem um conjunto de tecnologias que foram desenvolvidas para fazer educação permanente em saúde, cursos que estão disponibilizados na UnaSUS, mas isso precisa virar, né? Isso precisa acontecer. Isso depende muito do engajamento dos gestores, de incorporarem isso na pauta da educação permanente em saúde, dos profissionais, de todas as equipes. A gente compreende a agenda de alimentação e nutrição não como uma agenda de um profissional, do nutricionista, para chamar de seu, né? Mas uma agenda que ela é interprofissional e que a partir das ferramentas que a gente sabe tão bem como o matriciamento, como as ferramentas de educação permanente, a gente pode mudar a abordagem sobre alimentação e nutrição no SUS. A gente tem feito várias pesquisas nesse sentido. Eu participo de um projeto que é um projeto PROAD, junto com a Beneficência Portuguesa, que é o Qualiguia, que a gente teve a oportunidade de visitar municípios no Rio de Janeiro, contamos com o apoio do COSEMES, muito obrigada, né? E a gente alcançou resultados sensacionais, Rodrigo, assim, a alta eficácia dos profissionais, mais de 1.000 profissionais de diferentes categorias, médico, enfermeiro, odontólogo, nutricionista, educador físico, a nossa turma da atenção primária, né, fez o curso e os indicadores que mostram o quanto eles passaram a se apropriar da temática e ter muito mais confiança e competência para desenvolver o tema nas consultas individuais, coletivas, na visita domiciliar, né, e olha que interessante, Rodrigo, isso impactou o desempenho do sistema de vigilância alimentar e nutricional, os indicadores da vigilância no nível local e mais de 50% de aumento da cobertura dos marcadores. É um curso de 30 horas que Caramba. A gente fez no UnaSUS, mais o apoio institucional em relação a uma formação de mais ou menos 6 meses, levando esse processo de educação permanente para a agenda local. Um impacto sensível já em indicadores locais, pouco interessante. Indicadores locais. Então, assim, vamos acreditar, a gente tem uma boa ferramenta, é importante a gente implementá-la. Antes de passar para o papel dos estados, então dá para dizer que a gente volta a transicionar para o desafio não da quantidade, mas da qualidade, certo? Porque o perfil de mortalidade do Brasil hoje, ele está muito influenciado pela qualidade da alimentação, né? E é fundamental a gente interferir e intervir como e na relação que o brasileiro tem com a sua alimentação, né? Inclusive a volta do bom e velho arroz com feijão, né? Exatamente, a nossa regra de ouro do guia, né? Prefira alimentos in natura e minimamente processados, cozinha e evite os ultraprocessados, né? Então, acho que essa é a tônica. Por um lado, com um componente da educação e saúde. Por outro lado, a gente não pode individualizar, né, Rodrigo, os riscos relacionados à alimentação. A promoção do autocuidado, a educação e saúde, elas são centrais. Mas a gente também precisa de respostas que são respostas que facilitem a adoção de práticas alimentares saudáveis, né? E hoje tem um grande debate, por exemplo, relacionado ao preço de alimentos, com o debate da cesta básica de alimentos, o debate da conformação de escolas promotoras da saúde, espaços promotores da saúde, regulação de acesso a ultraprocessados nas escolas. Rio de Janeiro, Niterói são exemplos no Brasil em relação a marcos normativos para isso. Quando eu era secretário lá em Niterói, a gente encaminhou um projeto de lei, não sei se chegou a aprovar, mas um projeto de lei proibindo nas escolas municipais e nas privadas ultraprocessado. Chegou a ser aprovado e é um exemplo, né? Parabéns pela iniciativa. Acho que está num embate local, obviamente o setor econômico regulado, ele tenta reverter a ação regulatória, né? Isso não é só na área da alimentação, a gente sabe que isso acontece em vários outros temas, mas eu acho que a gente precisa combinar promoção do autocuidado, educação em saúde e medidas regulatórias para promover a saúde das pessoas. Maravilha. Caminhando para o fim da nossa entrevista, né, temos ainda 3, 4 questõezinhas, mas estamos passando do meio e indo para o fim. Queria que você explicasse, na sua visão, um pouco o papel dos entes federados na garantia e promoção da alimentação saudável. Começando do nacional para o local. Então, começando do Ministério da Saúde. Qual o papel o Ministério da Saúde deve ter na política de alimentação e nutrição?
Acho que o Ministério da Saúde cumpre um papel fundamental, que é estabelecer essa macropolítica, né? Ele que define, que faz a gestão da PNAM, mas também tem muito dinheiro, né? Ele vai definindo a prioridade da alocação orçamentária, e eu costumo dizer que se a gente não tiver um SUS fortalecido, se não tiver uma atenção primária fortalecida, atenção básica, a gente dificilmente implementa a Política Nacional de Alimentação e Nutrição. Então, por exemplo, algo que não está especificamente relacionado à PNAM, Alimentação e Nutrição, ou diretamente, mas a gente precisa ter equipes multiprofissionais, né, Rodrigo? A gente precisa ter NASF. Eu inclusive, adorei quando você usou o termo NASF, porque a gente parou de usar esse termo, né? E, na realidade, eu acho que a gente tem um capital de construção do SUS, de pensar esse modelo de organização do cuidado na atenção básica com a equipe de saúde da família, mas as equipes ampliadas, as equipes do NASF, que a gente precisa retomar de uma forma mais intensa, né, esse processo, pelo conjunto de tecnologias de cuidado que o NASF tem e possibilita, né. Então, acho que tem esse aspecto de estabelecer as grandes diretrizes, de estabelecer um marco de financiamento adequado para que as ações aconteçam, e eu acho que a União tem um papel fundamental no debate da agenda regulatória. Acho que a Anvisa, ela tem um papel muito importante, inclusive na articulação com outros ministérios, né? Muito bom. Estados? Bom, Estado, eu gosto muito de falar desse tema na alimentação e nutrição. É esquecido, né? Como é esquecido na atenção primária, né? Em vários momentos, né? Mas, olha, eu vou te falar, inclusive com esse diálogo com o Estado do Rio de Janeiro e com a Secretaria Estadual, eu tive muita oportunidade de acompanhar e ver o papel que o ente Estado tem na conformação de uma política de atenção básica, sabe, estadual, e no apoio aos municípios. Acho que o trabalho, vou aqui lembrar o nome da minha colega Thaís Severino, né, que a gente trabalhou junto, desempenha e fortalecendo a agenda da alimentação e nutrição foi muito importante para a atenção primária, mas eu queria levar a nossa conversa um pouquinho para outro lugar, sabe, Rodrigo? A gente, em geral, pensa na agenda de alimentação e nutrição só na atenção primária. Claro que boa parte das questões da nossa agenda está ali. Historicamente, esse é o nosso locus mesmo de maior produção de ações. Mas eu queria dizer que o SUS não é só atenção primária, né? A gente tem hoje um debate sobre a Política Nacional de Atenção Especializada, com a produção de novas tecnologias e formas de pactuação de linhas de cuidado. E a gente começou a experimentar isso, por exemplo, com a linha de cuidado de sobrepeso e obesidade, né? A gente não vai resolver um cuidado adequado à obesidade só na atenção primária. Eu preciso de atenção especializada. E eu preciso de um componente de cuidado alimentar e nutricional na atenção especializada. E aí eu volto também para o debate do Estado, porque muitas vezes é de responsabilidade do Estado a gestão de hospitais, dos grandes hospitais. E, Rodrigo, a alimentação hospitalar é um desastre. A gente não tem nem evidência sobre a qualidade da alimentação que é oferecida na rede pública e na rede privada. A participação de ultraprocessados na alimentação hospitalar é muito alta. Pega o exemplo de um café da manhã, a maldita da gelatina, o suco industrializado de caixinha, né? Então, você vai ter, a gente tem que avançar muito na qualificação da alimentação em outros pontos da rede de atenção, tanto da oferta da alimentação, nos espaços de oferta, como são nos hospitais, mas também no cuidado alimentar e nutricional, levando para outros níveis de atenção. Principalmente na questão do tratamento da obesidade, né, e do acompanhamento, que claramente é um processo muito mais complexo, né? Não é simplesmente a promoção, mas você vai precisar integrar um conjunto de saberes e, de certa forma, a promoção da alimentação saudável aí acaba sendo individualizada e não é pensada como política, né? Exatamente, isso. Municípios. Bom, município é o nosso queridinho, né? Eu sou uma municipalista, né? Acho que o município ele é onde tudo acontece, onde o usuário encontra o SUS, e aí, dependendo do porte, Rio de Janeiro vai ter municípios o estado, né? Municípios super grandes, municípios pequenos, a gente vai ter complexidades diferentes, mas eu acho que se a gente conseguir fazer
a política de alimentação e nutrição acontecer, e esse debate precisa ser levado para o Conselho Municipal de Saúde, para o Planejamento Municipal de Saúde, né? Quais são as prioridades, quais são as metas no tema da alimentação e nutrição? Acho que a gente avança bastante. E eu já dou uma dica para os gestores municipais do seu processo de planejamento, que é incluir formação na educação permanente para implementação do guia alimentar no seu município. Excelente. Acho que é uma agenda fundamental aí na reconstrução do SUS, né? Esses 2 anos e nos próximos 4 anos com prefeitos e novos secretários municipais de saúde. Por fim, Patrícia, qual o recado que você gostaria de deixar às gestoras e gestores municipais de saúde? Primeiro, eu queria destacar a importância dos gestores, né? Eu queria muito valorizar o papel. A gente vai entrar um novo ciclo da administração pública brasileira e destacar o quanto que é fundamental o papel desenvolvido pelos nossos gestores e dizer que o tema da alimentação e nutrição, ele não é um tema periférico, né? Considerando a tripla carga de malnutrição, o peso das doenças relacionadas à alimentação, no quadro de saúde, doença das populações, na qualificação do tema para humanizar o cuidado em saúde, a minha mensagem é que não esqueçam o tema da alimentação e nutrição, e a gente tem produzido muito conhecimento, muita evidência científica, muita tecnologia de uso, pensando nos gestores, e se apropriem delas, que a gente faz com muito cuidado para vocês. Não tenho nem palavras para te agradecer, Patrícia. Muito obrigado. Esse foi o nosso COSEMES Debate. Também quero agradecer a presença e a atenção de todas e todos. Um forte abraço. Até logo. O COSEMES Debate é uma realização do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, COSEMES RJ. Apresentação e roteiro, Rodrigo Oliveira. Apoio e edição, equipe de comunicação do COSEMES.